O Thiago, né, o Thiago Pereira, que faz parte da ABC2, está entrando aí. Ele é bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Viçosa, quase conterrâneo, que eu também sou de Viçosa, mas em Florestal. Ele é mestre e doutor em Botânica, pela UFV também. Desenvolveu um estágio em pós-doutorado em Biologia Molecular e Filogeografia e atuou como técnico no núcleo de microscopia e microanálise da UFV. Atualmente faz parte da equipe ABC2 e é o coordenador dos grupos de estudo. Ok? Tiago, fique à vontade. Pode subir os seus slides aí. Tá bom? O Tiago vai falar para nós sobre meio ambiente e ética das virtudes. Obrigado pela sua presença. É um prazer poder te ouvir mais uma vez, né? E é isso. Valeu. Muito bom, Matheus. Prazerão, um grande prazer poder estar aqui, falando sobre esse tema que é tão caro para mim, tão importante, eu gosto muito. A gente tem falado bastante sobre isso aí nesse último semestre, a ABC2 tem falado bastante, e esse núcleo aqui tem falado bastante, né? O grupo de Biologia e Química se dedicou a estudar meio ambiente nesses meses que se passaram, e é uma bênção a gente poder ter um espaço para compartilhar essas coisas, né? Então, eu agradeço muito pelo convite para a gente poder falar um pouco mais sobre isso aqui agora. Quero dar os parabéns pela jornada, que está maravilhosa, a programação está muito boa, as palestras ontem foram muito boas, da Esther, do Carlos, então vocês estão de parabéns, os organizadores, todo mundo, a equipe que está por trás fazendo acontecer, todo mundo está muito de parabéns. E, enfim, vamos lá, gente, vamos falar um pouco sobre meio ambiente e ética das virtudes. Podem jogar suas perguntas aí no chat enquanto eu vou falando. No final eu posso responder alguma coisa, né? E vai ter depois aquele painel tão aguardado que o pessoal vai poder discutir tanto o que a gente vai falar aqui agora quanto o que foi falado ontem, né? Não é isso? Então vamos lá. A tela já está compartilhada, deixa eu só achar aqui. Então, pessoal, para a gente falar sobre meio ambiente e ética das virtudes, vou tentar fazer um caminho com vocês aqui. Vou falar um pouco sobre... Na verdade, eu não vou falar sobre isso, né? Mas vou mostrar para vocês a ideia da crise ambiental que a gente tem vivido, né? Vou falar um pouco sobre a ética das virtudes e vou me aprofundar numa ética cristã de virtudes ecológicas. Que é isso, né? O que a gente quer dizer com isso tudo? Eu vou voltar um pouco aqui no que o professor Luiz Adriano trouxe, acho que foi a última palestra no último estudo, né, do grupo de Biologia e Química, eu acho que 15 dias atrás, que ele falou sobre o antropoceno, né? Eu acho que esse estudo deve estar no YouTube, depois vocês podem ir lá, uma aula muito boa do professor Luiz Adriano, falando sobre essa nova era da humanidade, do planeta, em que a gente tem percebido, e isso já tem sido notório, né, como que a humanidade se tornou, de fato, uma força geológica com uma capacidade de interferir no planeta, de modificar a superfície do planeta e de impactar negativamente, inclusive, né, todos os seres que existem e a existência da Terra tem sido influenciada pelo homem de uma forma sem precedentes, né? Então, esse antropoceno, né, essa era da humanidade tem sido registrada aí em torno do início da Revolução Industrial, alguns colocam no pós-guerra agora, no século XX, mas enfim, é algo muito recente, né? Algo muito recente, é uma discussão muito recente que tem a ver aí com talvez os últimos 20 anos, que a gente tem discutido esses assuntos de forma mais profunda. Enfim, o ser humano tem essa capacidade, né, de modificar a superfície da Terra. E, curiosamente, a gente tem vivido situações muito curiosas, né? A gente tem esses paradoxos do antropoceno, onde a gente vivencia hoje um momento da humanidade, onde nós temos uma capacidade científica, tecnológica, em que a gente consegue trazer grandes benefícios para a nossa sociedade, grandes benefícios para a vida humana, uma vida estendida, né, uma expectativa de vida cada vez maior, uma forma de lidar com doenças, uma forma de atingir progressos, né, numa ideia de progresso aí, que a gente também pode discutir muito sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha para o outro lado e a gente vê muita degradação, a gente vê poluição, a gente vê lixo, a gente vê desgraças enormes, né, e muitos
efeitos colaterais desse desenvolvimento que a gente está vivendo. Então a gente, de fato, parece estar vivendo um momento de paradoxos muito acentuados, né? E, de fato, a gente está vivendo um momento de crise ambiental que também é sem precedentes, né? A gente não tinha essa crise ambiental da forma que ela está hoje, talvez nos últimos 50 anos, né? Não existia nada parecido nos anos anteriores, nos séculos anteriores, e a história da humanidade não mostra algo similar ao que a gente vê hoje, em relação à presença da humanidade no planeta, pelo menos, né? Existem crises, existem ciclos na Terra, né? Existem aí meteoros que foram responsáveis por extinções, existem grandes extinções, como a extinção lá do Permiano-Triássico, que extinguiu mais de 90% da vida no planeta. Enfim, existem momentos de crise na Terra, de alguma forma, se é que a gente pode chamar de crise, né? Mas o que a gente vive hoje é sem precedentes, é algo novo, e que nós, como espécie humana, estamos diretamente relacionados a isso, né? E, enfim, o grupo de Biologia e Química tratou aí ao longo do semestre diversas ideias, né, sobre a crise, né, diversas perspectivas. Então a gente não tem espaço aqui agora também, nem é para isso, para tratar sobre as crises que nós vivemos, né? Mas a gente pode listar várias delas, né? A perda de biodiversidade, a presença de poluição e de lixo cada vez mais acentuada, a crise na produção de alimentos, uma crise hídrica e ligada também a uma crise energética, as mudanças climáticas que estão aí sendo faladas diariamente pela mídia e, graças a Deus, estão falando cada vez mais sobre isso, porque a gente precisa se conscientizar e compreender o que é esse fenômeno de mudanças climáticas. Crises sociais, né? A gente tem crise de refugiados climáticos, que é uma crise humanitária também sem precedentes, que a gente precisa estar atento e que a gente precisa se preparar para lidar cada vez mais com isso. A gente já tem um contingente de refugiados climáticos hoje que supera todos os outros contingentes de refugiados de outros fatores, né? Então, por exemplo, não sei se vocês já viram falar sobre isso, mas às vezes a gente pensa que existem mais refugiados políticos ou de natureza religiosa, ou o que quer que seja, mas o maior contingente de refugiados que existe hoje são refugiados climáticos, gente. Isso é impressionante. E a previsão é de que, lá para o ano 2050, por exemplo, né, quando a gente tiver cerca de 10 bilhões de habitantes do planeta, 1/10 disso, 1 bilhão de habitantes do planeta serão refugiados. Ou seja, pessoas que são obrigadas a sair dos seus locais de moradia, né, por questões relacionadas à desertificação, ou a enchentes, a excesso de chuvas, a queimadas, a questões que inviabilizam a sobrevivência naquele ambiente. Isso tem acontecido e vai se intensificar, tem se intensificado, né? E a degradação de solo, que é algo também que nos assusta, que nos mostra um problema sério que nós temos enfrentado, que interfere inclusive nos outros elementos aí, né? Produção de alimentos, crise hídrica, também tem a ver com a própria degradação de solo. Então há muitas coisas, né? E cada item desse aqui a gente pode abrir janelas e janelas e falar aí sem fim sobre tudo isso, porque há muita coisa sendo trabalhada de fato sobre tudo isso. Eu quero destacar pelo menos aqui a ideia das mudanças climáticas, que têm sido apontadas de fato como talvez mais sério, porque as mudanças climáticas, elas são o que a gente conhece como um fator multiplicador de riscos. Muitos especialistas têm tratado assim. As mudanças climáticas, elas acentuam todos esses outros riscos que a gente viu aí, né? A crise hídrica, problema de poluição, a perda de biodiversidade, pandemias, por exemplo, tudo isso acaba sendo acentuado pelos problemas causados por uma mudança climática que acaba levando a eventos cada vez mais extremos, enfim. Então e a ecologia nos ensina isso, né? Essas cadeias de interdependência entre as esferas, né, da existência da vida na Terra, mostra que se a gente altera o equilíbrio de algum lado, a gente vai alterar em várias outras instâncias. É o que acontece aqui, né? E o que a gente vê é um esgotamento da Terra. A gente vê os recursos, né, que a Terra oferece para nós e que estão diante de nós, a gente vê se esgotando cada vez com mais rapidez, e a gente vê estilos de vida e países e situações
que são totalmente insustentáveis e que a gente, trabalhando com questão de sustentabilidade, a gente percebe como tudo isso é muito sério, tudo isso precisa de receber a nossa atenção, porque a gente para pensar, e aí, né? O que a gente faz diante disso? Como que a gente age? Como é que a gente responde a tudo isso que a gente tem visto? Como que a gente se comporta? Como que a gente se coloca diante disso? São perguntas difíceis que a gente se vê, né, todo dia, e quando a gente começa a estudar esses temas, a gente às vezes fica também preocupado e busca respostas, e nós como cristãos buscamos respostas. E essa jornada tem servido para isso, né? Ontem, por exemplo, a Esther deu algumas respostas, o Carlos deu algumas respostas, e eu espero que o que a gente falar aqui hoje ajude a complementar um pouco mais essa busca por respostas, né? Mas eu quero só falar rapidamente sobre algumas respostas que a gente tem visto. Uma delas é a resposta fatalista, né? O fatalismo é algo muito comum, mais comum do que deveria. E essa ideia de essa setinha vermelha aí nesse quadrinho, né? Tipo, tudo é parte do plano de Deus. Então, aquela pessoa que se desinteressa por todas as outras questões porque ela simplesmente considera que é tudo um plano de Deus. E assumindo essa ideia fatalista, né? Eu vou me isentar das minhas responsabilidades, ou eu vou simplesmente sentar no sofá e esperar as coisas acontecerem, porque Deus determinou e vai acontecer assim. E é uma visão extremamente equivocada e prejudicial para a vida de uma pessoa que assume assim, né, e para a vida da sociedade ao entorno, que não foi para isso que Deus nos criou, né? Enfim, o fatalismo ele existe, mas a gente precisa sair desse tipo de visão muito simplista. Mas existe uma outra visão, uma outra resposta que a gente vê sendo oferecida por aí, e que é um problema muito sério, que é o negacionismo. E o negacionismo aí escancarou o problema durante a pandemia, né? E a pandemia está aí diminuindo o problema, mas a gente está vendo que o problema continua, e o problema continua em escala muito maior quando a gente vai trabalhar questões de mudanças climáticas, de crises ambientais. Então o negacionismo é algo que a gente precisa lidar, porque é uma visão que rejeita a própria realidade, que rejeita informações claras e objetivas em prol de outros interesses e em prol de confusões epistemológicas, né, sobre como lidar com o conhecimento, como lidar com a realidade. Então o negacionismo é algo que a gente precisa entender como lidar com isso, não é fácil. Mas também não é só isso, né? Existe, por exemplo, uma visão que não é necessariamente negacionista, e muita gente às vezes acaba confundindo, né? Mas, por exemplo, existe uma visão muito cética. O ceticismo ele é muito grande, às vezes, e eu acho que esse quadrinho resume muito bem, né? E tem aí na verdade, tem até um cinismo aí de uma pessoa que se levanta numa palestra, assim, sobre sustentabilidade, uma conferência climática, e fala, se tudo for uma farsa e nós criarmos um mundo melhor para nada, né? E essa ironia é muito grande porque ela existe, tem muita gente que acaba se guiando por esse tipo de raciocínio, totalmente falacioso, né? Onde parece que para que a gente possa agir, a gente sempre precisa de algo a mais, a gente sempre tem uma dúvida, a gente nunca está satisfeito com os fatos ou com os dados que são apresentados a nós, com as soluções que são apresentadas, a gente sempre quer algo mais, a gente sempre quer uma informação, a gente sempre quer investigar de novo, a gente sempre quer questionar tudo, e um ceticismo que é extremo dessa forma, ele acaba nos impedindo de agir de qualquer forma, né? Um ceticismo assim, ele leva para uma total inação, e talvez seja esse um dos grandes problemas que a gente tem hoje, de por que nos últimos 30 anos, com tantos alertas da comunidade científica sobre mudanças climáticas e etc., por que a gente não viu tantas ações, ou por que as ações estão sendo cada vez mais adiadas ou postergadas, né? É por causa de um ceticismo que impede que as coisas andem. Isso é um problema também. E tem um outro problema, outra resposta que é dada muitas vezes, né, que é o alarmismo. O alarmismo, ele é aquela visão extremamente apocalíptica e caótica, catastrófica, que vai olhar para as coisas e perceber ou se desesperar porque as coisas vão acabar, o mundo vai acabar, tudo vai caminhar para a destruição, para a desgraça, e a gente não tem o que fazer.
e a gente não tem o que fazer, acaba caindo lá no fatalismo, né, também. E esse alarmismo é visto de formas muito diferentes por aí, né? A gente vê ativistas ambientais com uma visão muito alarmista, muito exagerada, ou que gera medo, um medo climático, ou alguns especialistas têm falado sobre ansiedade climática. E isso tem sido, gente, um parênteses, esse problema de ansiedade climática tem sido algo já muito trabalhado por psicólogos que têm atendido jovens, adolescentes, que estão sofrendo de ansiedade climática. Isso tem se tornado um problema de saúde pública, quase. Principalmente em países onde isso é trabalhado de forma mais intensa, mais forte, né? São jovens que olham para o futuro e não veem o futuro. São jovens que estão perdendo as esperanças. Eu acho que o grande problema do alarmismo é esse. A gente acaba perdendo as esperanças sobre o que pode ser feito, sobre ações objetivas e práticas e efetivas que podem ser tomadas, e isso é um problema também. Tá, mas eu só dei respostas negativas aqui. De fato, a gente tem muitas respostas que têm sido oferecidas que são negativas. E a gente tem uma resposta, por exemplo, que é a resposta da mordomia ambiental, né? A gente fala muito sobre isso, inclusive, nas igrejas, mas não é um tema exclusivo de igrejas, não é um tema exclusivamente cristão, é um tema secular também. Que tem a ver totalmente com a ideia de uma administração, né? Administração da terra, administração de recursos, de cuidado, né, com a casa, e pensando, né, na terra como a nossa casa, e muitos têm falado sobre isso, né, a nossa casa comum. A ideia de mordomia ela se aplica muito bem para ajudar a entender algumas coisas. E é justamente por causa dessa ideia de mordomia, né, de cuidado e de administração, que surgem tantas organizações e tantas reuniões e tantas cúpulas e conferências que têm sido feitas, e por isso que a ONU tem trabalhado, porque surge da percepção da necessidade de se trabalhar essas questões em escala nacional, em escala internacional, global, né? O IPCC está aí fazendo trabalhos, tentando entender, reunindo trabalhos de cientistas que estão preocupados com isso, né? A gente tem aí o protocolo de Kyoto, a gente tem monitoramentos que têm sido feitos, a gente tem o Acordo de Paris, mais recente, 2015, 2016, que tem trabalhado essas questões, tem buscado exercer, de certa forma, exercer mordomia sobre o nosso planeta. E, de fato, por exemplo, o Acordo de Paris, ele estabeleceu esses 17 objetivos, né, de desenvolvimento sustentável. Vários objetivos relacionados à redução de desigualdades, educação, bem-estar, fome, erradicação da pobreza, enfim. Há uma grande questão aqui. Como que a gente vai atingir essas coisas? Como que a gente vai exercer essa mordomia? Como que a gente vai entender como agir da melhor forma em cada uma desses pontos elaborados aqui? Como que a gente vai oferecer boas respostas para o nosso planeta, né, para a nossa casa? A gente teve aí, né, a COP26 que aconteceu no início do mês de novembro, lá em Glasgow, e a gente teve muita coisa acontecendo, a gente teve muitos acordos, a gente teve alguns desenvolvimentos, a gente teve algumas frustrações, a gente teve alguns adiamentos, coisas que foram jogadas para a COP do ano que vem, 2022, lá no Cairo, e a gente tem vivido essas coisas. A grande questão é como que a gente olha para isso tudo, como que a gente tenta entender como agir, como se comportar diante disso tudo. A gente olha, por exemplo, né, esses pilares para o futuro verde, aí, como o MIT disponibilizou, sobre as emissões de carbono, transição energética, uma sociedade verde, inovações limpas, né, políticas climáticas. Como que a gente vai trabalhar em cima disso? Como que a gente vai compreender isso para que a gente evite entrar naquelas 4 respostas que eu mostrei, né, no começo, que são respostas negativas e que não levam a gente para lugar nenhum, e na verdade representam um atraso, né? A gente volta, a gente não vai para frente, a gente adia ações, a gente perde as esperanças, enfim. Como que a gente vai agir? Né? Ou como que a gente pode tentar entender alguma coisa sobre o nosso papel enquanto cidadãos, enquanto seres humanos
cristãos ou não cristãos que estão aí se importando com isso. Na verdade, como que a gente pode se importar com isso? O Lynn White, ele foi um historiador que escreveu um dos artigos mais importantes, uma das grandes referências que têm sido sempre utilizadas na década de 60, 67, se eu não me engano. Na época, esse artigo que ele escreveu, na verdade, é um artigo que até hoje é muito importante, muito relevante, e ele faz uma crítica muito pesada à religião cristã, ele bota na conta do cristianismo as raízes da crise ecológica, né? Eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar do Lynn White, mas eu não estou aqui para falar sobre essa crítica dele exatamente, né? Eu estou aqui para trazer dele uma percepção muito importante que a gente precisa ter aqui agora. Ele falou nesse artigo que o que as pessoas fazem sobre a sua ecologia depende do que elas pensam sobre si mesmas em relação às coisas ao redor. Ele diz que a ecologia humana é profundamente condicionada pelas crenças sobre nossa natureza e nosso destino. Isso é, pela religião. Então ele vai além, né? Ele fala, olha, o que a gente faz, como a gente responde, como a gente age diante de todas essas crises, né? De como a gente age diante da natureza, tem a ver, de fato, com algo muito mais profundo que está arraigado no nosso ser, né, no nosso coração, que são essas crenças sobre a nossa natureza, quem nós somos, de onde nós viemos, se existe alguém que é responsável pela nossa existência, e pelo nosso destino, né, para onde nós vamos. Ou seja, a religião, a nossa ideia de religião, ela condiciona como a gente age de forma ecológica. Então, essas questões, né, elas não são puramente científicas e políticas, né? A gente tem aí as conferências acontecendo, a gente tem a COP, a gente tem soluções, a gente tem discussões, e as coisas às vezes andam, às vezes não andam, acordos saem, acordos não saem. A gente tem soluções científicas para muitas coisas, na verdade, quando a gente olha sobre transição energética, sobre matrizes limpas, a gente percebe que a gente tem soluções científicas e tecnológicas para praticamente tudo. Mas aí a gente percebe que essas questões não se resumem a isso, né? As questões científicas, políticas e econômicas. Essas questões, elas são morais e são religiosas também. E esse é o nosso desafio, e na verdade esse é um parâmetro que mostra como a fé cristã ela pode oferecer respostas importantes para lidar com esse tema. E de fato a fé cristã tem respostas, né? Como eu disse lá no começo também, a Esther falou muito sobre isso ontem, falou sobre criação, queda e redenção, sobre como nós olhamos para as escrituras e encontramos respostas do nosso chamado, do mandato cultural que nós temos, né, de cuidar da criação. E o Francis Schaeffer, nesse livro que também foi citado por ela, ele fala uma coisa que deveria deixar a gente mais atento. Ele fala que na nossa geração nós estamos perdendo uma oportunidade evangelística, porque quando as pessoas modernas têm uma sensibilidade essencial para com a natureza, grande parte dessas pessoas se volta para uma mentalidade panteísta. Elas veem que a maioria dos cristãos simplesmente não se preocupa com a natureza como tal. Gente, isso é muito sério. Pessoas que não são cristãs olham para os cristãos e enxergam neles pessoas que não se preocupam com a natureza como deveriam. E por isso, ou seja, nós estamos vivendo e praticando um subcristianismo. A gente não está seguindo aquilo que a gente deveria fazer. A nossa visão perante a natureza está equivocada ou está menor do que deveria. A nossa compreensão sobre isso acaba afastando pessoas da mensagem do Evangelho. Isso é muito sério, isso é muito forte, porque a gente precisa entender que a forma como nós vivemos também representa a forma de viver o Evangelho, né? A forma como nós nos portamos diante da natureza. Então a gente tem uma visão de mordomia, né? A gente tem, e já falei sobre isso outras vezes também, eu tenho levantado essa bola, a gente tem uma visão de mordomia ambiental, uma mordomia responsável. Vários autores cristãos têm falado sobre isso ao longo das últimas décadas, mas me parece que a nossa ideia de mordomia, o nosso conceito sobre isso, né, não foi capaz de despertar em nós uma compreensão mais profunda
né, sobre como nós nos relacionamos com a criação. De fato, parece que a gente precisa de uma compreensão mais rica, mais profunda desse relacionamento. Como que a gente olha para a natureza, como que a gente compreende tudo isso que Deus fez e quem nós somos e o que é essa criação. E o conceito de mordomia, ele tem a sua utilidade, como eu disse, mas parece que ele precisa ser aprofundado, ou parece que ele precisa ser desenvolvido um pouco mais, ou parece que a gente precisa de achar uma ideia mais profunda de como lidar com tudo isso. O Douglas e o Jonathan Moore, filho e pai aqui, o pai e filho Moore, eles trazem nesse livro, que é um livro que eu recomendo demais, é um dos grandes livros que a gente tem sobre teologia bíblica e cuidado com a criação. Eles falam sobre recuperar uma teologia bíblica da criação. E a Esther falou sobre isso ontem também, né? Que nos convida a ver o mundo de novo como a arena da glória de Deus, a adorar o Criador, a quem a criação à nossa volta dá testemunho, sendo meramente aquilo que ela foi criada para ser. A gente precisa resgatar isso, resgatar a glória de Deus na criação e como que a criação dá testemunho disso. Nós somos convidados a aceitar com alegria a nossa própria identidade como criaturas humanas limitadas, que são parte da vasta orquestra da criação. Acho muito bonito essas visões aqui, né? Essas metáforas sobre a orquestra. Esse grande coro, conectada a toda a vida. E a reconhecer novamente nossa dependência da própria terra e de quem a criou e sustenta. Aqui tem muita coisa, mas eu quero destacar duas coisas principais. A ideia dessa conexão de toda a vida, né? Conectada a toda a vida. Essa é uma ideia que a própria ecologia nos traz, né? Então, algo que a ciência pode nos informar aqui, como que a vida está conectada nessas cadeias de interdependência da Terra e dos seres criados, de nós com a Terra de nós com a Terra, dos seres criados entre si e com o Criador. Como que existem essas cadeias de interdependência e como que a gente precisa se reconhecer como parte disso, como parte dessa criação e que depende das outras coisas, né? Eu gosto muito dessa visão do Richard Dawkins, é um teólogo anglicano, e ele diz que o domínio humano de Gênesis 1, e o domínio humano aí eu acho que é uma das grandes crises que a gente tem, né? Como que a gente entende, compreende e transmite essa ideia do domínio que está lá em Gênesis 1, 28. A ideia de dominar sobre a terra, né? O que o Balkan fala aqui é que o domínio precisa ser trazido para a terra, onde pertence, dentro da comunidade da criação. Então, essa ordem de dominar que é dada a nós, né? Ela precisa ser exercida dentro de um contexto de comunidade. E nesse contexto, ela vai ser um papel de colaboração com Deus, que escolheu que nós fôssemos colaboradores dele nesse papel, né? De cuidar das coisas e de se colocar diante da criação, mas nós somos parte da criação também, então a gente não pode perder isso. Então não é de tomar o lugar de Deus, não é de nos colocarmos num estágio intermediário entre Deus e a criação, né? Não é nada disso, é fazer parte dessa comunidade. E é um papel de colaboração também com as outras criaturas, isso aqui é muito importante. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo algo sempre só em relação a Deus, a gente está cumprindo o mandato de Deus, mas a gente também está colaborando com as outras criaturas. Que essas outras criaturas elas têm relações próprias com o Criador, são relações diferentes das nossas, e são adequadas para cada criatura, né? Cada criatura tem uma forma de se relacionar com Deus, depende dele, Deus conhece cada uma delas, e a gente colabora com elas muitas vezes permitindo que elas floresçam também, né? Então existe uma ideia de florescimento, de multiplicar e ser frutífero, que é para nós, mas não é só para nós. E acho que a gente perde isso quando a gente lê o capítulo 1 de Gênesis, né? Essa ideia, ela também é para toda a criação, é para todos os outros seres criados. E a gente não pode se esquecer disso. Nessa comunidade da criação, a ideia de florescimento ela é para todos. E quando todos florescem, há um benefício completo, né, nessa cadeia de interdependência. E o Schaeffer volta aqui, né? Ele volta falando sobre essa ideia de que nós temos que estar, então, no relacionamento correto com Deus, do modo que Ele proveu. E aí, então, como cristãos, nós vamos ter e praticar a visão cristã da natureza.
E aí entra um desafio aqui, né? O que é essa visão cristã da natureza? E ele fala que quando nós tivermos aprendido isso, essa visão cristã da natureza, então poderá haver uma ecologia verdadeira. Então a gente só vai ter uma ecologia verdadeira quando a gente compreender o que é uma visão cristã da natureza. Como que a gente vai se relacionar com ela. E para ajudar a gente a pensar nisso, né, a gente precisa entender que o próprio Criador tem uma relação com a natureza. E mais ainda, que quando Cristo morre na cruz, né, ele redime toda a criação. Quando a gente olha para a cruz, a gente tem que entender que ela tem efeitos globais. Ela tem efeitos cósmicos, né, e é o que Paulo fala para a gente lá em Colossenses, fala em Coríntios, que Deus estava reconciliando em Cristo todas as coisas. Todas as coisas são todas as coisas, é o cosmos, não é só a gente. E a gente tem esse ministério da reconciliação, né? A gente pode falar mais sobre isso depois. Mas se a cruz ela está no centro do cristianismo, ela deve ser central para uma ética ecológica cristã. Né? Então a gente vai ter uma visão cristã da natureza e uma visão de como a gente vai se comportar ou se relacionar, ou uma visão de como a gente vai agir diante da natureza, se a gente olha para a cruz. Esse é um ponto chave, é um ponto central que a gente precisa olhar para o exemplo de Cristo, olhar para o que a cruz nos ensina, e aí a gente vai ter uma compreensão, na verdade, a verdadeira compreensão de uma ética ecológica cristã. Como que a gente vai se relacionar com todo mundo. E agora eu falei de uma coisa específica aqui, né? A ideia de uma ética cristã ecológica. Então vamos falar um pouco sobre ética, gente. Deixa eu tomar água. Quando a gente pensa em ética, né, a gente sempre está pensando em como a gente vai agir, como a gente vai tomar, por exemplo, decisões, como que a gente vai se comportar, como que a gente vai definir ou decidir entre o que é certo e errado, ou entre o que é bom e mal. Como que a gente vai encontrar respostas para isso? Como que a gente vai, de fato, se comportar no nosso dia a dia, na nossa existência, diante de desafios que surgem para nós? Como que vai ser a nossa vida? Algumas perguntas, né, que a gente pode fazer. O que eu devo fazer? Qual que é a minha obrigação diante disso? Né? Quais são os meus deveres? E, enfim. Ou então, quais são as consequências dos meus atos? Né? Ou quais são as consequências para mim? Será que eu vou ter benefício disso? Ou quais são as consequências para o outro, para as outras pessoas? Ou quais são as consequências para a Terra, né? Para o meio ambiente? Eu acho que indo mais profundamente aqui, a gente pode se perguntar que tipo de pessoa que eu devo ser? Né? Ou, enquanto cristão, que tipo de pessoa eu devo ser? E existem duas teorias da ética que talvez são as que ditam as normas na cultura atual, né? Assim, são aquelas ideias que estão no nosso subconsciente, que a gente aprende, que a gente vê sendo passadas, né, constantemente, que sedimentaram a nossa forma de se relacionar com o mundo, né? Como que a gente age. Uma delas é a deontologia. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Mas a deontologia ela tem muito a ver com a ideia de direitos e deveres, né? Quais são os direitos, quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, e como que a gente toma decisões talvez baseado nisso, né? O que eu devo fazer, o que é certo, ou talvez uma ideia que tem a ver muito com leis, né? E tem muita gente que tem aí discutido sobre sobre leis naturais, lei natural, né? O conceito do direito, sobre de onde vem essa ideia do que é certo? Será que vem das Escrituras? Vem da Bíblia? Vem de Deus? Ou vem da nossa racionalidade? Isso é uma discussão que está aí desde o Iluminismo. E ela se preocupa muito em definir o que é certo, né? O que é certo e o que é errado. E a partir do momento que a gente consegue definir o que é certo e errado, isso é o que é bom. Então se compreende... Gente, eu estou falando em linhas muito gerais, tá? Isso aqui são teses que a gente dá uma faculdade de filosofia. Mas a deontologia ela se preocupa basicamente com isso, com a ideia de definir o que é certo,
Porque o que é certo vai ser o que é bom. É bom para a sociedade, é bom para o próximo, é bom para o planeta, é bom... O que é bom é definido assim. É certo de ser feito porque é aquilo que deve ser feito. Como que a gente define isso? Né? A gente começa a perceber que, isso não é tão simples assim. Como a gente vai definir o que é certo e o que é errado? A gente vai ter que fazer uma lei, talvez, para definir. Isso aqui é certo porque está dentro da lei. E aí isso aqui é errado porque está fora da lei. E então o que é bom é o que é certo e o que é certo é aquilo que está dentro da lei. Será que é simples assim? A gente tem que tomar cuidado com definições muito simplistas, né? E é por isso que surge uma outra visão que faz paralelo com essa, que é o consequencialismo, ou alguns chamam de teleologia também, porque ela se preocupa com as consequências, né? Ou talvez, de forma mais clara para vocês entenderem, né, o utilitarismo. O utilitarismo é essa ideia de que percebe as coisas sempre a partir de uma relação de custo-benefício. O valor das coisas, né, tem muito mais a ver com o valor sobre um benefício que é oferecido para nós, ou um benefício para a sociedade, ou um benefício para o planeta, mas sempre tem a ver com essa relação de custo-benefício. Então, o utilitarismo ele transforma as coisas, né, em meros recursos que vão ser utilizados, por exemplo, quando a gente olha para a Terra, para a exploração de recursos da Terra, né, a gente olha para aquilo, ou para árvores, para animais, ou para, enfim, até para a própria água, enfim, a gente olha como recursos que vão nos servir de alguma forma, mas não como algo que tem um valor intrínseco, um valor em si. Mas enquanto a deontologia se preocupa com aquilo que é certo, né, e definir o que é certo, e aí o que é certo vai ser o que é bom, o consequencialismo ele faz o contrário. Ele procura definir o que é bom. Ou seja, o que é bom para mim, ou o que é bom para a sociedade, ou o que é bom para o planeta. Então, se é bom, ou se é algo que traz benefício para uma larga escala, né, é algo que é certo. Vocês conseguem perceber como que a gente aplica isso muito na nossa vida? Como que, por exemplo, né, a exploração de florestas, a exploração de derrubada de um trecho, de uma área de floresta, tem algum dano envolvido, por exemplo, mas se há um benefício ali, né, e se vai trazer um bem social que seja, né, ou um progresso, e aí a ideia de progresso entra, né? Isso se torna certo porque vai trazer um bem. E então o consequencialismo ele trabalha muito em cima disso. Há problemas? Há problemas. E de fato, na verdade, as duas visões têm problemas. Mas são as duas visões que mais formam as nossas tomadas de decisão, né? Que informam as nossas tomadas de decisão. E aí? A gente olha para isso e pensa, tá, mas como é que eu ajo então? As duas são falhas. As duas são falhas, sim. Elas não são suficientes? Ou se elas não são suficientes, o que eu faço? O Steve Ballmer-Prediger, eu vou falar muito sobre ele daqui para frente, ele fala que de fato é falso a gente supor que na maioria das vezes as pessoas agem medindo, né, o grau de cada uma das ações possíveis e tal. Essas teorias éticas elas têm de fato uma visão altamente implausível da natureza humana. Elas simplificam muito e se a gente falta com uma compreensão antropológica mais profunda, a gente acaba tendo problemas em compreender o que essas teorias éticas estão dizendo, né? Ou como a gente deve agir. E aí ele traz nesse livro uma pergunta muito importante que eu quero que seja talvez o centro aqui para a gente hoje. Ele diz que uma coisa muito importante é esquecida quando a gente se pergunta apenas: os direitos ou os interesses das plantas são negligenciados? Ou qual que é o valor intrínseco de uma árvore ou de uma floresta? Ou seja, pensando aqui, né, num cenário de destruir ou desmatar uma área de floresta. O que eu vou perguntar? Eu vou perguntar sobre quais são os direitos das plantas, ou os interesses ali das plantas, ou eu vou perguntar qual que é o valor intrínseco de uma árvore. E aí eu uso essas teorias éticas, né, para poder discutir moralmente qual que são as respostas para essas perguntas. É um esforço muito grande, né, para encontrar razões pelas quais certos atos destrutivos são moralmente errados.
Percebem que às vezes a gente se debruça muito tempo buscando respostas. Por que aquilo que eu estou fazendo é imoral? Por que é moral? Será que é moral? Mas será que eu estou atingindo um benefício muito grande? Então, se eu estou atingindo um benefício para a sociedade, não se torna certo. Ou será que eu estou simplesmente seguindo a lei? A lei permite que eu faça, né? A lei permite que eu desmate tanto. Será que então eu estou seguindo a lei? Então, se isso é certo, isso é bom. Então percebe como as duas teorias éticas entram aqui em jogo, mas ele fala, será que a gente não deveria mudar, talvez, se pensar em outros parâmetros? Então a gente muda desse esforço de encontrar essas razões para uma outra coisa, para essa antiga tarefa de articular os nossos ideais de excelência humana. Aí muda a conversa, né? Quais que são os nossos ideais de excelência humana? Ou a gente tem algum ideal de excelência humana? Quando a gente se volta para a Bíblia, a gente vai ver que a gente tem um ideal de excelência humana, né? E a gente tem Cristo, a gente tem a cruz. Então a gente deve se perguntar no final das contas, né? Que tipo de pessoa gostaria de fazer isso? Gostaria de fazer o que eles estão propondo, né? Que tipo de pessoa é essa? Ou que tipo de pessoa nós somos ou nós devemos ser? E aí a gente se lembra lá do que eu falei, né? Do Richard Bauckham, da comunidade da criação. Se nós somos membros dessa comunidade, se nós temos essas cadeias de interdependência, e se nós fazemos parte disso, e se o que afeta essa comunidade nos afeta também, que tipo de pessoas nós deveríamos ser? Então, a proposta aqui é mudar um pouco o paradigma, né? Ou mudar os parâmetros da análise dessas teorias éticas. Além da gente explorar esses direitos e deveres e as consequências, a gente muda para uma questão que tem a ver mais com o caráter e com a conduta. O nosso caráter e a nossa forma de agir baseado no nosso caráter. Que é exatamente as virtudes. Como que a gente desenvolve virtudes e como que a gente compreende o que são as virtudes e como que a gente desenvolve elas em nós. E esse surge, então, um terceiro ramo, né, de uma teoria ética muito importante, que é a ética das virtudes. E que, curiosamente, é uma teoria ética que remonta lá a Aristóteles, a Grécia Antiga, no século IV a.C., e já era trabalhada, né? Como que a gente compreende as virtudes, o que é ter uma vida virtuosa e o oposto, né? O que é ter vícios, o que é uma vida com vícios, como que a gente evita os vícios e como a gente cultiva virtudes. E parece que essa teoria, né, essa forma de compreender a ética foi muito presente no nosso, desde então, passando pela tradição cristã, passando por tudo que o Ocidente construiu, passando inclusive pelo início, né, da ciência e como que os primeiros cientistas, por exemplo, se preocupavam muito com a ideia de virtudes, né? Mas como que a partir do iluminismo, essas outras duas teorias, né, a deontologia e o consequencialismo, eles tomaram frente e a ética das virtudes começou a ser colocada em segundo plano. Até há uns 30, 40 anos atrás, na década de 80 principalmente, a gente tem o Alasdair MacIntyre, que traz que ajuda a ressurgir essa ideia sobre as virtudes. Ele faz uma crítica muito forte ao racionalismo extremo ali do iluminismo, e ele vai falar sobre as virtudes novamente. Isso se torna novamente algo que está no radar dos estudos filosóficos, dos estudos acadêmicos, e isso volta à tona. A ideia de estudar a ética das virtudes volta, né? E volta com muita força. Graças a Deus por isso, porque é algo muito importante. E tem muitos artigos sendo trabalhados sobre isso, muitos livros, muitos filósofos, muitas universidades têm voltado a falar sobre isso nas cadeiras de filosofia. Esse artigo aqui, por exemplo, é de uma dupla de autoras da Universidade de Lisboa. Elas falam que as virtudes precisam ser resgatadas como uma dimensão central do que significa ser humano, começando da forma como educamos as gerações futuras, olha, as gerações futuras, se quisermos que elas contribuam para uma vida que seja boa para elas, para o planeta, para todas as crianças, todas as espécies. Lembrem lá que o Carlos falou ontem, né, do pacto intergeracional? Tem tudo a ver com isso aqui. Como que a gente vai mudar os paradigmas de discussão e como que a gente vai buscar cultivar essas virtudes. E como que a gente vai sair, né, desses ciclos de relações viciosas
e entender essa responsabilidade virtuosa que nós devemos construir perante o planeta, perante o próximo, e como que a gente vai se posicionar agora, a partir dessa compreensão das virtudes. E o Charles Taylor, ele é um dos grandes autores aí que ajudou também a trazer esse debate. Ele fala nesse livro, A Era Secular, que é um grande livro dos nossos tempos. E ele vai falar sobre a ética filosófica dominante hoje, que são essas que nós trazemos, né? Dividida nesses dois ramos, do utilitarismo e do pós-kantismo, que é a deontologia. Em ambos os ramos, a ética filosófica concebe a moralidade como determinante por meio de algum critério do que o agente deve fazer. Então, essas éticas, né, esses dois campos da ética, falam sobre isso, sobre como que a gente determina a nossa ação por uma questão de moralidade. Mas ele continua, ele fala que elas são hostis a uma ética da virtude ou do bem, como a ética de Aristóteles, né? E ele vai além, ele fala, e uma concepção cristã, onde o modo de vida mais elevado não pode ser explicado em termos de regras, olha aí, gente, mas sim enraizado em uma certa relação com Deus, está totalmente fora de quadro. O que a gente tem de importante aqui? Ele mostra como que essas duas teorias éticas se baseiam, as duas que eu mostrei antes, né? Se baseiam muito numa questão de moralidade e, em contrapartida, como que a visão cristã de mundo, e que tem muito a ver com a visão das virtudes, ou seja, há uma coerência muito grande aí, né? Elas se preocupam muito mais com uma relação, com um relacionamento. E onde que a gente tem relacionamento, gente? Numa comunidade. Então, se a gente tem uma comunidade da criação, a gente tem um relacionamento entre nós com o nosso próximo, entre nós com a criação, entre nós com Deus e de Deus com todos esses seres criados. E quando a gente tem uma comunidade de relacionamento, as coisas não podem ser explicadas apenas em termos de regras. E é isso que as escrituras sagradas estão nos ensinando o tempo todo, né? O drama das escrituras tem a ver com isso. O drama das escrituras, ele quer nos mostrar que não é exatamente sobre moralidade. Não é só isso. Tem muito mais a ver com um relacionamento, né? A busca por um relacionamento correto. Enfim, para a gente ir caminhando para o final. Gente, depois vocês me jogam aqui no chat privado quanto tempo que eu tenho, tá? Porque eu estou meio perdido. Mas, enfim. Será que essas três teorias estão em conflito? Será que, então, a gente vai ter que sempre escolher entre elas e a gente sempre vai ter um dilema aí não resolvido? Para a gente ter um pouco aqui de compreensão sobre o que a gente falou até agora. A gente, então, tem duas teorias éticas que falam sobre as ações que nós tomamos, né? O que nós fazemos, como que nós tomamos decisões. A deontologia, o consequencialismo parece agir muito nesse esquema. Está muito mais preocupado em como nós agimos. Do outro lado, a gente tem uma ética que se preocupa com o agente, ou seja, com o que nós somos, né? Como nós somos. Ou seja, tem muito mais a ver com a formação de caráter. E parando para pensar, a gente vê que uma coisa pode ajudar a outra. Na verdade, elas podem caminhar juntas. Então a gente não precisa ficar nesse drama ou nesse desespero, pensando, nossa, qual que eu vou escolher? Como que eu vou tomar uma decisão? Qual regra que eu vou seguir? Qual pergunta que eu vou fazer? Na verdade, a gente pode entender que esses três ramos da ética, né, vão nos ajudar a entender o que é bom, o que é certo, o que é virtuoso, e como que a partir disso tudo eu vou poder construir uma visão da realidade muito mais ampla, que se complementa, né, e que nos ajuda a encontrar respostas melhores. Então, se a deontologia pergunta o que é certo ou errado, ou se a teleologia, que é o consequencialismo, pergunta o que é bom ou mal, a areteologia, olha aí, gente, palavra nova para vocês. Arete é virtude. Vocês devem estar vendo aí que a BC2 tem promovido o Fórum Arete. Arete é o termo grego para virtude. Então, a areteologia é a ética das virtudes. O estudo da ética das virtudes, né? Ela se preocupa com essa pergunta, o que é virtuoso? E
alguns autores acabam juntando tudo isso, né, tentando juntar um pouco para que a gente pense como a gente olha para isso, como que a gente segmenta algumas coisas para buscar algumas respostas. A gente pode pensar, né, a gente precisa encarar os fatos. A gente precisa de virtudes, talvez, para encarar os fatos. E a gente precisa entender, de fato, né, como que a gente categoriza esses fatos. Mas a gente também precisa respeitar as regras. A gente precisa obedecer às leis. A gente precisa entender onde que a gente está para que a gente não se torne alguém totalmente arbitrário. E a gente precisa, sim, considerar as consequências dos nossos atos e como que a gente vai fazer alguma coisa que vai ter consequências, né? Todos os nossos atos têm consequências. Tanto para nós, quanto para a sociedade, quanto para o planeta. E a gente precisa ser responsável. Ou seja, percebendo isso tudo, né, a gente vê que essas 3 teorias éticas, elas podem ser de fato complementares para nos ajudar a encontrar essas respostas. O Beaumont Prediger, ele fala que ele faz um caminho bem interessante. Ele diz que a conduta, né, os hábitos que a gente desenvolve ao longo do tempo, ela molda o nosso caráter, ela molda nossas virtudes, nossos vícios. Então, a forma como a gente age, né, e os hábitos que a gente desenvolve vão moldar o nosso caráter. Mas, ao mesmo tempo, há uma retroalimentação aí. O nosso caráter, que tem a ver com as disposições que vamos ter para agir, né, que tem a ver com as nossas virtudes e vícios, o caráter vai informar a nossa conduta. E isso para melhor ou para pior, se seja virtuoso ou seja vicioso. Então, a gente tem esse ciclo que se alimenta, onde a conduta, que é o que nós fazemos, molda o nosso caráter, que é o que nós somos, né? E o nosso caráter vai informar a nossa conduta e assim sucessivamente. Isso mostra como que desenvolver buscar o cultivo de virtudes, né, é algo que é para a vida toda, né? Essa alimentação é constante. Ela deve ser constante e deve ser intencional também. O Beaumont Prediger, ele fala aqui que uma virtude é um traço de caráter que é digno de elogio, olha aí que legal, e é conformado por uma história. Acho que vocês vão entender daqui a pouco o que tem a ver essa ideia de ser conformado por uma história. Ou seja, é formado por práticas ao longo de um tempo, né, que nos dispõem a agir de determinadas maneiras. Né? É uma disposição habitual para agir com excelência. Disposição habitual, gente, são hábitos que a gente se dispõe a seguir constantemente e que a gente busca sempre agir com excelência. E são moldadas pelas narrativas com que nos identificamos, com que habitamos. Então, tem tudo a ver com o meio que a gente está. Quando a gente adota, ou quando a gente se permite adotar e ser adotados por uma história particular, nós estamos assumindo um conjunto de práticas. Quando a gente imerge, né, numa história, seja numa comunidade de fé cristã, seja numa comunidade acadêmica, seja numa família, seja num intercâmbio, a gente assume um conjunto de práticas que vão moldar as formas como a gente se relaciona com o mundo e com o nosso destino. Gente, a gente vive assim, a gente vive numa história que a gente constrói e que vai sendo construída, né, enquanto a gente está vivendo. E esse conjunto de práticas, ele pode ser influenciado tanto pelas nossas virtudes quanto pelos nossos vícios também. Então a gente percebe como nós influenciamos isso também, né? Como alguma coisa depende de nós, de fato. O James Smith, ele fala muito sobre isso, né? Quando ele fala lá a gente é o que nós amamos, né? Nós somos o que nós amamos. Ele fala que muito da nossa ação não é fruto de deliberação consciente. Olha isso. Em vez disso, muito do que fazemos decorre da nossa orientação passional para o mundo, afetado por todas as maneiras que fomos preparados para perceber o mundo. Então, a gente vivendo, né, e fazendo parte de uma história, a gente vai sendo afetado por isso. E a gente vai percebendo o mundo de uma forma. Ou seja, a nossa ação, ela emerge desse modo como a gente imagina o mundo. Que mundo que a gente imagina? O que nós fazemos é impulsionado por isso, por quem nós somos, pelo tipo de pessoa que nós nos tornamos, né? Então, o James Smith, ele vai desenvolver muito esse tema na obra dele. Ele tem Desejando o Reino, que vai expandir esse ponto.
Mas quem sintetiza isso de forma muito incrível, sempre, né, e genial, é o C.S. Lewis aí no Sobrinho do Mago, gente. Ele vai falar. Não sei, eu imagino que vocês tenham lido isso. Quem não leu, precisa ler. Ele diz que o que você vê e ouve depende muito do lugar em que você se coloca. Também depende do tipo de pessoa que você é. Então, a forma que a gente vai olhar para as coisas depende da história que a gente está dentro, como que a gente está compreendendo, onde que eu me coloco, né? E de que pessoa que eu me torno, ou quais as virtudes que eu cultivo em mim. O David Orr, ele é um ambientalista, ativista, teórico, um acadêmico brilhante. Ele fala, olha, sem as qualidades da virtude, nós conseguimos fazer as coisas difíceis que serão necessárias para viver dentro dos limites da Terra. A gente vai precisar fazer coisas difíceis. É necessário que a gente faça coisas difíceis, que a gente tome medidas drásticas, às vezes, ou que a gente assuma posturas, por exemplo, com a nossa família, com a nossa comunidade, ou quem tem cargos, né, de política, que tome suas decisões, seja em âmbito municipal, seja em âmbito estadual, nacional, que seja. Vocês lembram, né? Ontem a Esther mostrou aí como que a gente pode optar por fazer algumas mudanças, adotar, por exemplo, compostagem, coisas assim. Todas essas coisas exigem decisões e muitas coisas às vezes são difíceis de fato. A gente vai conseguir tomar essas decisões se a gente não tem, ou se a gente não cultiva virtudes em nós? Gente, eu prometo que eu estou acabando, tá? Vocês me dão mais... Deixa eu ver aqui quanto tempo que eu tinha. Pera lá. Acho que eu já falei demais, desculpa, gente. Mas, ó, são 8h40, vocês me dão 5 minutos? Tá bom. Valeu, Bia. A Bia falou que eu tenho 5 minutos. Então, gente, fazendo um resumo aqui rapidinho para vocês entenderem onde que a gente vai chegar. A gente tem uma disciplina acadêmica da ética ambiental. Sim, ela é muito trabalhada há muito tempo. A gente também tem a disciplina acadêmica da ética de virtudes, né? Mais recentemente, a gente desenvolveu e surgiram muitos trabalhos falando sobre a ética cristã ambiental, ou uma ética ambiental cristã. Né? Talvez o principal trabalho aí de 1996, 97 é esse do Michael Northcott, que é um dos grandes nomes nessa área. Eu recomendo demais vocês procurarem qualquer coisa dele. E ele já estava trazendo um trabalho sobre ética ambiental cristã. O Willis Jenkins também ele fala muito sobre isso, e mais recentemente esse outro livro da Blanchard e O'Brien falam sobre isso também, né? Um livro mais recente. E a gente tem uma outra disciplina aqui agora, que é a ética de virtudes ambientais. Um dos principais nomes aí, na verdade, os dois principais nomes que a gente tem é esse Ronald Sandler, tem o Philip Cafaro, eles lançaram esse livro juntos sobre ética de virtudes ambientais, ou seja, né, uma abordagem de ética, uma abordagem de ética ambiental baseada em virtudes. Um trabalho acadêmico muito bacana, muito interessante que eles têm desenvolvido. Por exemplo, o Sandler, ele falou sobre, ele elencou diversas virtudes, né? Virtudes de sustentabilidade, de ativismo ambiental, de comunhão com a natureza, de mordomia ambiental, de respeito pela natureza, virtudes da terra. E para cada uma dessas ele desenrola aí no livro dele, e ele vai fazendo um caso para cada uma dessas, das virtudes que ele elenca, né? Dentro disso, de persistência, de perseverança, de justiça, de cuidado. Enfim, ele faz uma lista gigantesca de virtudes. Eu acho que vocês já entenderam aqui onde que eu talvez chegue, né? A gente tem, então, a ética ambiental e a gente tem a ética de virtudes que, somadas, deram a ética de virtudes ambientais. Olha aí, gente, que legal. Uma fusão, uma síntese, né, de dois campos da filosofia. Mas a ética de virtudes ambientais, ela também acabou sendo sintetizada ou fundida aí com a ética ambiental cristã. Olha só, e o que deu isso tudo, né? Isso tudo deu uma ética cristã de virtudes ambientais ou de virtudes ecológicas. Gente, tem cristãos falando sobre isso, gente que tem se debruçado sobre esse tema, tentando entender o que são essas virtudes ecológicas, como que essas virtudes podem conversar com a fé cristã e como que a gente pode... trabalhar em cima disso a partir de um ponto de vista bíblico
E, enfim, né, aqui eu estou dando só um panorama geral para vocês. Mas o Bomba Prédio, que são um dos principais livros sobre ética ambiental, uma ética cristã de virtudes ecológicas, ele fala exatamente isso. Olha, não há ética que não saia de algum lugar. Cada ética está enraizada em uma perspectiva religiosa ou filosófica particular de algum tipo. Então, nada mais natural que a gente possa desenvolver uma ética de virtudes ecológicas que seja cristã, tá? Enfim, um livro dele, publicado há uns anos atrás, ele fez uma lista, ele foi fazendo uma análise bíblica e foi fazendo uma lista de virtudes cristãs presentes nas escrituras, né? Virtudes de respeito, de receptividade, de moderação, de frugalidade, humildade, honestidade, sabedoria, esperança, paciência, serenidade. Nossa, muita coisa. Tá, mas vai falar de cada uma delas? Não, gente, calma, eu não vou falar sobre cada uma delas, porque a gente não tem tempo para isso, mas eu quero mostrar para vocês o que são, então, essas virtudes. São virtudes cristãs? São virtudes cristãs. Mas são virtudes que podem ser compreendidas a partir de um ponto de vista ecológico? Sim, também. Esse é o grande ponto. Como que a gente pode olhar para cada uma dessas virtudes e olhar para a criação, olhar para o meio ambiente, olhar para as relações ecológicas e pensar onde que essas virtudes se encaixam? Como que eu posso interpretar o meio ambiente a partir da minha relação com essas virtudes? Enfim, vou deixar esse desafio e esse exercício para vocês. E nesse livro, é um livro que ele publicou depois, ele desenvolve um pouco mais essa ideia, né? Ele vai trabalhar mais profundamente algumas dessas virtudes, né? A virtude de maravilhamento, da humildade, ou seja, como que a gente aprende a olhar para a natureza, olhar para a criação e se maravilhar com o que Deus fez, e ao mesmo tempo, né, reconhecer a nossa finitude, a nossa criaturidade, e reconhecer como que nós somos pequenos diante disso tudo, diante da glória de Deus, e como que nós devemos nos portar diante disso. Como que a gente pode exercer o autocontrole diante da natureza, reconhecendo os nossos limites, reconhecendo os próprios limites da natureza, né? E respeitando, e como que a gente pode desenvolver uma ideia de olhar, de dar um passo atrás, de evitar, por exemplo, atitudes ou ações que são que destroem o meio ambiente, por exemplo, e como que a gente pode optar por outras coisas. E como que a gente precisa, por exemplo, de desenvolver a sabedoria para a gente lidar com tudo isso. E essa sabedoria tem muito a ver com a própria sabedoria cristã, que é a sabedoria e que se revela principalmente, né, na pessoa de Jesus, que é a sabedoria encarnada. Como que a gente busca isso? Como que a gente cultiva essas virtudes a partir de uma perspectiva ecológica, entendendo que elas são virtudes cristãs, né? Como que a gente desenvolve a justiça, um senso de justiça? E como que a gente entende que a justiça e o amor caminham juntos, né? E como que a justiça é, de fato, uma perspectiva, um lado do amor, né? Do amor cristão. Como que a gente desenvolve, finalmente, coragem e esperança? Como que a gente tem coragem para olhar para as coisas, para não se deixar se abater, para não se frustrar, ou para não ficar com medo diante desse futuro, que às vezes é tão catastrófico que os alarmistas colocam, né? E, ao mesmo tempo, como que a gente constrói essa esperança? Gente, eu estou terminando com isso. Como que nós buscamos, então, essas virtudes? Como que a gente intencionalmente cultiva essas virtudes na nossa vida? Como que a gente incorpora isso? E incorporar isso é incorporar mesmo. E como que a gente entende que isso totalmente faz parte do fruto do Espírito. E o melhor ainda, quando a gente entende que é o fruto do Espírito, a gente entende que é o Espírito que gera isso em nós. Isso não depende só de nós, porque sozinhos a gente não consegue desenvolver uma vida virtuosa e atingir as expectativas de todas essas virtudes. Mas o Espírito Santo nos ajuda nisso. Mas a gente também precisa ter a intenção de fazer isso, né? De cultivar uma vida virtuosa. Tá bom, gente? Deixa eu passar aqui um pouco. Eu quero terminar com essa frase do David Orr, que sintetiza ali a última virtude, né? Da esperança. A esperança é um verbo com as mangas arregaçadas, gente. Eu gosto muito dessa frase.
É com ela que a gente vai encerrar aqui agora, para que a gente possa olhar para frente, como que a gente vai tomar nossas decisões, como que a gente vai viver nesse planeta diante dessa crise tão grande. E, enfim, muita coisa, né? Falei demais. Mas é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Desculpa por me alongar mais do que deveria. É isso, gente. Valeu. Tiago, muito obrigado. Eu estava anotando. Entrei na tela e estava anotando essa última frase, que foi muito bacana. Foi muito bacana. Acontece que eu fui anotando algumas perguntas, mas o próximo slide sempre respondia a pergunta que eu estava anotando. Porque, né? Assim, acho que mostra que a gente está entendendo o que você está falando e seguir uma linha de raciocínio muito bacana no que a gente está pensando. Muito obrigado. Parabéns pela palestra, foi muito bacana. Eu acho que foi muito esclarecedora. E tem muita coisa, tem muito material para a gente pensar. Tem muito material para a gente pensar. O Lucas está falando. Gente, que palestra. Eu vou ter que assistir novamente para assimilar tanta coisa boa que o Thiago está trazendo. E é verdade. A Pamela, você conseguiu estourar com o cérebro. Aí, ó, a Gabriela também. Muito bom, Rodrigo. Tá aí muito aprendizado, realmente. Foram muitos aprendizados que nós tivemos. Então vamos para as perguntas. Acho que tem algumas perguntas no chat. E a primeira pergunta do Lucas, né? Ele fala assim, ó, como podemos trabalhar a construção de virtudes em comunidade em um mundo hiperconectado, em que as pessoas interagem menos face-to-face e mais pelas telas? Rapaz, esse é um desafio, né? Esse é um desafio. E aí, como é que o David Orr falou lá, né? Tipo, sem as virtudes, como que a gente vai tomar as decisões difíceis que a gente precisa tomar? Essa é uma delas, né? Sim. Essa é uma delas. Mas a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa... e a gente precisa intencionalmente criar ambientes que não sejam esses ambientes, né? Esse ambiente hiperconectado. Então, é algo meio revolucionário, parece, né? Porque a gente precisa dar um passo atrás. Sim. E dar um passo atrás é uma característica da virtude do autocontrole, né? Domínio próprio. Então a gente percebe que quando a gente tem capacidade de fazer isso, é porque a gente está se esforçando para exercer uma das virtudes e que é um fruto do Espírito, né? Como que a gente dá um passo atrás? Como que a gente desliga nossos celulares? Então a grande questão é essa, a gente sabe disso. Agora, como que a gente vai atingir isso? A gente tem que ser intencional. A gente tem que... E para a gente ser intencional, sozinho, às vezes é mais difícil. E, de fato, a gente precisa de uma comunidade. E uma comunidade é uma comunidade pequena, é um pequeno grupo da igreja, é um pequeno grupo de amigos, onde a gente pode começar a cultivar esse tipo de coisa. E aí a ideia é catalisar para grupos maiores, mas sempre a partir de um pequeno grupo que vai conseguir fazer isso. Sim. Não é simples, mas é um desafio. E a gente tem que ser intencional. A gente tem que ser intencional, senão a coisa não sai. É colocar a esperança no coração, arregaçar as mangas e começar, né? É tipo isso. É isso mesmo. Muito bacana, muito bacana. Segunda pergunta, acho que do pessoal aqui que está nos bastidores. Muitas igrejas parecem defender abordagens fatalistas ou negacionistas, tanto quanto na fala de meio ambiente, responsabilidade humana e afins. Pensando que os problemas ambientais também, acho que tem, levam a problemas de saúde pública em pandemias. Seria o caminho das virtudes, da virtude ambiental uma boa alternativa para confrontar essas abordagens mais problemáticas dentro das igrejas? Olha, eu acredito que sim, viu? Entendendo que a gente consegue fazer um link muito importante aí entre virtudes, né, de um modo secular, mas fazendo um link com o fruto do Espírito, com várias virtudes cristãs que são expostas ali nas cartas de Paulo, nos evangelhos,
a gente entende que a ideia de virtudes tem tudo a ver com a vida cristã. Então parece que talvez falte mais a gente voltar a trabalhar como nós de fato nos tornamos pessoas virtuosas ou cristãos virtuosos. Eu acho que há uma grande dificuldade da gente fazer um link entre a nossa vida real e o nosso sermão que a gente ouviu lá sobre o fruto do Espírito no domingo na igreja, mas a gente não entende exatamente o que são aquelas coisas, o que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e tal. A gente não entende exatamente o que é aquilo, o que aquilo quer dizer. Ou a gente tem um entendimento muito aquém do que deveria. Quando a gente estuda, né, sobre essas virtudes cristãs, a gente não consegue fazer uma ponte para a nossa vida real. E aí a gente tem cristãos, ou a gente tem um país que se afirma cristão, que conhece essas coisas, mas no dia a dia está vivendo como se aquilo não existisse, como se aquilo não fosse real, como se aquilo não fosse importante para a vida dela. Então, sim, eu acredito que a gente precisa voltar a falar mais sobre isso e de forma mais eficiente e mais profunda. Entender o que é, o que são essas coisas, o que significa amar, o que significa ter paz, o que significa ter alegria, o que significa ser humilde, né? Porque não são essas características que a gente vê no comportamento de muitos cristãos no dia a dia. Porque eu acho que eles não entenderam exatamente o que é isso, né? Parece que são características que são aplicadas em situações muito específicas e não aplicadas no contexto da vida integral. Eu acho que esse seria um ponto. Tem mais alguma coisa? Muito bem. A Pamela falando, ia perguntar sobre, do fruto do Espírito, e ele encerrou com isso. Eu também ia fazer essa pergunta, porque eu fiz muito aquele link da mudança da mentalidade, né, da mudança do nosso coração, com aquilo que você é aquilo que ama. Aí depois você foi falando, aí eu falei fruto do Espírito, domínio próprio, ter responsabilidade, e encaixou tudo direitinho. Parabéns. Eu não falei nada novo, viu só? Sim, tá ali, né? Tá ali. A gente já sabe, agora a gente precisa aplicar, né? Muito bacana, muito bacana. Obrigado, Thiago. Acredito que as perguntas se encerraram. A interação aqui foi muito bacana. Parabéns, muito obrigado. A gente vai ter que voltar à palestra depois, tá? Eu falei lá no chat com o pessoal, vai voltar a palestra depois para dar tempo de anotar tudo, pegar... Gente, faltou acho que uns 10 slides, tá? Nossa Deus, tinha mais coisa para bugar a mente da gente. Eu encerrei na marra, porque eu descobri. Eu montei agora, assim, eu não tinha fechado essa palestra toda, assim. E aí foi o primeiro teste dela, eu falei, nossa, eu vou ter que mudar algumas coisas. Estamos para ela ficar mais sucinta. Mais sucinta depois. Sim. Mas muito obrigado, viu? Valeu, gente.